Localize na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, versículo 8, diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel. Amém. Meus irmãos, a promessa de Deus para o seu povo Israel é que iria colocá-los numa terra que manava leite e mel. Por 430 anos eles ficaram no Egito, e a maior parte deste tempo como escravos. Mas chegou o momento em que o Senhor os tirou de lá. Por 40 anos eles moraram no deserto, eles estavam em direção a esta terra prometida pelo Senhor, a terra de Canaã. É bem verdade que esta linguagem, uma terra que mana leite e mel, é uma linguagem retórica da Bíblia, para falar exatamente da abundância que havia nesta terra, para falar da fartura desta terra, o quanto esta terra era boa, era maravilhosa. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo de Deus possuiu esta terra, conquistou esta terra, ou pelo menos parte desta terra de Canaã foi conquistada pelo povo de Israel sob o comando de Josué. E Deus cumpriu a sua promessa. Esta terra, uma terra fértil, uma terra com clima diverso, com a topografia favorável, produziu em abundância, e até hoje é assim lá em Israel. E a Bíblia Sagrada nos fala dos abundantes frutos desta terra. E eu quero falar sobre as 7 bênçãos da terra de Israel. É evidente que nós não vamos poder falar sobre todas hoje, mas vamos ver se conseguimos falar sobre pelo menos 3 dessas bênçãos produzidas pela terra de Israel. E na segunda-feira que vem, se o Senhor permitir, nós estaremos falando sobre as outras 4. Vamos então falar sobre essas bênçãos que a terra de Israel tem produzido para o povo de Deus. É bem verdade que não é só agricultura lá em Israel. Já desde os tempos em que o povo retornou da Babilônia, eles retornaram com outros ofícios que aprenderam lá no cativeiro, não é? Muitos outros ofícios. E também o pastorio, a pesca, mas a agricultura continuou sendo a principal atividade em Israel. E ainda o é. Muito embora Israel seja, evidentemente, um país industrializado nos dias de hoje. Mas a primeira bênção produzida pela terra de Israel é a romã. Você já leu na Bíblia repetidas vezes sobre a romeira, esta árvore que produz esta fruta chamada romã. Este fruto tem um símbolo tão importante para Israel, irmãos.
pela sua beleza e também por fazer parte de ornamentos no templo, mais especificamente no candelabro, que está aqui. Uma réplica do candelabro judeu está aqui no nosso púlpito. Por que está aqui? Porque este candelabro também é símbolo da igreja do Senhor Jesus. Não é que nós estejamos cultuando aos símbolos judaicos, não. Todos os elementos que estão aqui no nosso púlpito, que os irmãos sempre estão observando, guardam alguma relação com a igreja, por isso que estão aqui. O alfa fala de Cristo pré-existente, o Cristo no princípio de todas as coisas. A cruz é o símbolo do cristianismo. O candelabro é o símbolo da igreja. A estrela de Davi, que está aqui, é o símbolo do reinado de Cristo no milênio. E o ômega é o Senhor Jesus na eternidade. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui no candelabro, os irmãos poderão observar conosco, que tem 7 hastes, e ele é ornamentado por flores, e no final de cada haste estão as romãs, e é por ali que sai o fogo. Também, nas vestes do sacerdote, isso está na Bíblia no capítulo 28 de Êxodo, os versículos 33 e 34, nós encontramos na borda da veste sacerdotal a figura de uma romã. E ela estava ali em 3 cores, diz a Bíblia: cor azul, cor de púrpura e cor de carmesim. Mas não só romãs tinha ali pendurada na borda das vestes do sacerdote, tinha também campainhas, tinha sininhos de ouro. E diz a Bíblia que tinha uma romã e tinha uma campainha, uma romã e uma campainha, e assim circundava toda a veste do sacerdote na sua borda. Isto nos fala, meus irmãos, do equilíbrio da vida cristã. O equilíbrio da vida do cristão. As campainhas falam da expressão dos nossos lábios. Porque quando o sumo sacerdote estava lá no Santo dos Santos, essas campainhas tinham que emitir sonidos, elas tinham que dar barulho, e o sumo sacerdote movimentava-se constantemente para que elas emitissem este som, e este som o povo ouvia lá fora, e isto indicava que o sumo sacerdote estava vivo lá dentro, na presença de Deus. Agora, isso indica que nós devemos estar na presença do Senhor, meus irmãos, não calados, não com os nossos lábios fechados, mas devemos estar na presença do Senhor, adorando e bendizendo o seu precioso nome. Isso indica sinal
Isto mostra que a igreja é viva, que adora a um Deus igualmente vivo. As campainhas ainda tocam aqui dentro, ainda existe fervor espiritual, ainda existe mover do Espírito Santo, ainda existe glória a Deus e aleluias no meio do povo de Deus, e Deus se agrada e recebe isso. Mas a vida cristã não se limita só a darmos glória a Deus dentro da igreja. Precisa ter romance, precisa ter fruto. E o fruto, ele não aparece aqui dentro, o fruto aparece lá fora. A nossa vida cristã precisa frutificar, não pode ser estéril. Irmãos, é o nosso testemunho de crente lá fora, em meio aos ímpios, lá no trabalho, lá na escola, lá entre os vizinhos. É o fruto do crente, é o testemunho, agora não mais com o barulho das campainhas, mas é o testemunho silencioso, é as romãs, é a tua vida espiritual dando fruto. Então, a romã fala do equilíbrio da vida espiritual. Aqui, no candelabro, estão flores nas hastes. Os irmãos estão vendo aqui, não é? Mas não pode ser só flores. A vida cristã não é só flores. As flores indicam aquela aparência, aquele ornamento, e isto é importante. Mas a vida cristã não é só flores. A vida cristã é frutos. Veja os irmãos que na parte de cima, por onde sai o fogo, aqui no candelabro, estão as romãs. Essas peças arredondadas são as romãs. Irmão verdadeiro, é fogo do Espírito Santo. Ele se manifesta em meio aos frutos também. E Jesus disse: conhecereis, vocês serão conhecidos pelos vossos frutos. É assim que ele quis dizer em relação à vida cristã. Vamos adiante. A segunda bênção da terra de Israel são as tamareiras. E lá em Israel existe em abundância. As tamareiras são uma espécie de palmeiras. E nós vimos isso lá em abundância. Gera um fruto chamado tâmara, da qual, dessa tâmara se extrai um mel, que é vendido até hoje lá em Israel, e as próprias tâmaras são vendidas, nós trouxemos. Eu particularmente, irmão Luiz Carlos, gostei demais, porque é muito docinha, muito docinha. E segundo nos disseram, irmãos, era desta tamareira o mel que João Batista se alimentava, segundo nos foi dito lá em Israel, porque ela produz um mel maravilhoso. É um símbolo, até hoje, lá em Israel. Mas na antiguidade, moedas foram cunhadas, tendo a tamareira ali gravada nessas moedas antigas em Israel. Principalmente com 7 palmas, isto é, 7 galhos, fazendo também uma alusão a este símbolo religioso judaico que é a menorá,
ou o candelabro. Agora, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá em João capítulo 12, nós vamos ver quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, ele foi saudado por uma multidão que dizia hosanas nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e diz a Bíblia que as pessoas tinham palmas, elas saudavam Jesus com essas palmas, é exatamente as palmas ou os galhos da tamareira. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, João tem a visão dos mártires diante do trono de Deus. E diz a Bíblia que esses mártires da grande tribulação, eles, na visão de João, estavam na presença de Deus vestidos com as vestes brancas e com palmas nas suas mãos. As palmas, os galhos da tamareira. Portanto, há uma simbologia importante aqui, que nos diz respeito, esta árvore, falando de vitória. É símbolo, portanto, a tamareira da vitória. A igreja tem sim a palma da vitória na sua mão, porque a igreja já foi comprada, lavada e purificada com o sangue do Senhor Jesus. Você tem a palma da vitória na tua mão, meu querido irmão. Aleluia, aleluia. Eu preciso encerrar aqui. Em terceiro lugar, a terceira bênção produzida pela terra de Israel é a figueira. E Jesus propõe uma parábola dizendo: olhai para a figueira, olhai para as demais árvores. Isso está lá na Bíblia, em Lucas capítulo de número 21, versículo 29, Mateus 24 e 32 também. Esta figueira, profeticamente, está relacionada com a nação de Israel. Jesus diz: quando a figueira florescer, atentai, porque já está próximo o verão. Significa, meus irmãos, que a nação de Israel é um sinal de que o fim da presente era está próximo. Porque Jesus indica nesta parábola que Israel é esta figueira, e nós deveríamos estar atentos para tudo que acontecesse com a nação de Israel. Quando nós olhamos a Bíblia lá em Ezequiel capítulo 37, nós vamos entender isso de uma maneira mais detalhada, porque Deus manda o profeta, naquela visão, profetizar para aqueles ossos secos que estavam lá no vale, e ele profetiza, e os ossos se juntaram. Todos os ossos que estavam espalhados lá se juntaram. Isto fala do retorno do povo judeu para a sua pátria. Os ossos já se juntaram. Em 1948, no dia 14 de maio, Israel voltou a ser uma nação outra vez. Do mundo todo, judeus voltaram para Jerusalém.
E quando Israel voltou a ser nação, tinha pelo menos 600.000 judeus lá em Jerusalém. Uma terra que há tempos atrás, antes disso, estava com uma minoria, um número muito irrisório de judeus. Mas do mundo inteiro, um movimento chamado sionismo foi chamando os judeus para voltarem para a sua pátria. A ONU emprestou os aviões para levar os judeus, e eles começaram a chegar lá em Jerusalém, começaram a chegar lá em Israel. E quando foi declarada a independência, ou melhor, quando Israel no dia 14 de maio oficialmente voltou a ser nação, tinha 600.000 judeus lá. Hoje, para os irmãos terem uma ideia, tem 8 milhões de judeus que vivem lá na terra de Israel. Os ossos se juntaram. Mas na profecia continuou aqui a mensagem, e diz a Bíblia que esses mesmos ossos receberam tendões, receberam nervos. Isto fala da força de Israel. Israel é uma nação forte, irmãos, no sentido bélico, no sentido de defesa. Quando Israel recebeu a sua independência, as nações vizinhas, nações árabes, se reuniram e atacaram Israel, achando que iriam destruí-los, porque era uma nação recém-formada. Mas eles foram surpreendidos, porque Israel os venceu e os expulsou de lá. Depois, em 1967, novamente houve outra guerra, Israel venceu outra vez. Em 1973, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia de jejum lá em Israel, novamente algumas nações árabes se reuniram e atacaram Israel de surpresa. Eles não estavam esperando, eles não estavam sabendo daquele ataque, mas novamente Israel venceu e expulsou os inimigos. E diz a história que um só soldado judeu nesta guerra, ele combatia e vencia mais de 20 soldados do inimigo. Diz os testemunhos que soldados israelenses tiveram visões de anjos, seres celestiais no meio do seu exército, ajudando eles a combater, porque esta nação tem nervos, tem tendões, esta nação é forte. Mas a profecia continua de Ezequiel, e diz a Bíblia que esses ossos que agora têm nervos, que têm tendões, recebem carne sobre eles. Isto fala da economia lá em Israel. A economia é muito forte, irmãos. Israel exporta flores, frutos para muitos lugares do mundo. Israel produz muita coisa que nós nem temos tempo para aqui detalharmos. Os melhores cientistas do mundo são judeus. E assim por diante. A economia de Israel é muito forte hoje. É uma nação rica. É um país desenvolvido economicamente. Enquanto seus vizinhos árabes estão todos ali, e nada contra, particularmente, não tenho nada contra os árabes, os irmãos não me entendam mal, mas o estudo da geografia mostra todos eles, apesar do petróleo, todos eles são subdesenvolvidos.
porque o petróleo dos árabes está na mão de uma minoria. Os irmãos que estudam sabem essa informação. É uma minoria, são alguns, pouquinhos que tem na sua mão, que eles, como é que chamam aí, vocês que são sabidos, que os sheiks, enfim, esses aí que tem. E o resto do povo é pobre, pobre, pobre. Agora Israel não. Israel, todo mundo tem a sua casa própria lá. Todo mundo tem o seu carro, o seu emprego, porque a economia dá esta sustentação para as pessoas. Pouquíssimas pessoas a gente vê andando a pé, a gente vê o pessoal se locomovendo de carro para lá e para cá e assim por diante. Os irmãos que foram lá conosco lembram bem disso aí. A diferença de nós que estávamos no Egito e depois entramos em Israel, uma diferença enorme em termos de saneamento básico, urbanismo e assim por diante, porque a economia de Israel é muito forte, não é, irmã Marta? Não é isso? Tem carne, não é só osso, não é só nervo, tem carne, tem economia, tem recursos. Agora, este mesmo exército, diz a Bíblia, o profeta continuou falando, e daqui um pouco surgiu a pele sobre esta carne, e tapou toda aquela carne. Isto é a vegetação lá em Israel, irmãos. Só que o que nos chama a atenção, e nós entramos pelo sul de Israel, que mesmo no deserto, existe vegetação, existe um sistema de irrigação, que eles trazem água do Mar Vermelho, e estão irrigando aquele deserto, eles estão tirando o sal das águas, colhem água do mar Mediterrâneo, tiram o sal e também aproveitam, e estão fazendo aquele deserto florescer, e lá no deserto existe vegetação, existe frutos, existe flores, existe uma napa verde naquele deserto, porque existe pele sobre este corpo. Agora sim, no norte de Israel, aí é tudo em abundância, porque lá está o chamado Mar da Galileia, né, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, que a Bíblia diz, e existe uma vegetação florescente. Agora me chama a atenção, irmãos, que este exército, que também é representado por esta figueira aqui, ossos, nervos, carne e pele, mas este exército não tem vida. E diz a Bíblia que o profeta profetizou, e em último lugar, entrou o espírito de vida neste exército, e este exército se colocou de pé. Isto fala da restauração espiritual de Israel, que ainda não ocorreu. Eles ainda estão esperando o Messias. Irmão Pitanha, eles oram lá no Muro das Lamentações, pedindo o Messias, a chegada do Messias. E eles dizem que lá no Monte Moriá, aonde está este muro, eles dizem que a Shekinah, a presença de Deus, mesmo fazendo 2000 anos que o templo foi destruído, que a arca não existe mais. Aliás, a arca da aliança já tinha sido destruída ou consumida já muito antes.
Mas já fazem 2000 anos que o templo foi destruído, só resta aquele muro ocidental, que eles chamam de Muro das Lamentações, mas eles dizem que a Shekinah, a presença de Deus, ainda está lá. É por isso que eles não constroem o templo em lugar nenhum do mundo. Nenhum lugar do mundo. Os judeus vão reconstruir o templo. Já foi oferecido para eles outros lugares, mas eles dizem que não, porque é lá que a presença de Deus está, neste lugar. E é lá que tem que ser reconstruído o templo. E é lá que eles oram. E o que eles oram? Eles pedem a vinda do Messias. Eles aguardam a vinda do Messias. Bom, irmãos, nós sabemos que o Messias já veio. Nós sabemos que o Messias já foi. E nós sabemos que o Messias vai voltar a qualquer momento. E antes de vir para os judeus, ele vai vir 7 anos antes, ele vai vir para arrebatar a sua igreja. E nós vamos embora com Jesus. Eles não sabem e não reconhecem essas verdades. Então eles oram, eles pedem o Messias, mas vai chegar um momento em que o Messias vai vir para eles também. E isto vai ocorrer no fim da grande tribulação, quando Israel estará para ser exterminada do mapa. Quando o remanescente judeu, após milhares e milhares, milhares de judeus terem sido mortos pelo anticristo, um pequeno grupo ainda restará lá no vale do Armagedon. E os exércitos do anticristo estarão voltados contra Israel para varrê-los do mapa. Diz a Bíblia que Jesus voltará com a sua igreja. Eu, você, todos nós vamos voltar com Jesus para trazer livramento para o povo de Deus, o povo de Israel. E aí eles vão reconhecer e vão aceitar o Messias. E é nesse momento que eles vão receber vida espiritual. Este exército vai ficar de pé para servir a Deus de verdade no milênio. Vão receber vida espiritual. Vamos ficar de pé? Eu tenho que encerrar aqui. Esta figueira representa Israel. Quando nós olhamos para esta figueira, que também representa um relógio de Deus na terra, indica o quê? Que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Se você crê nessas verdades, levante a sua mão, ore conosco agora, querido e bendito Pai Celestial.